sessões são necessárias para ter a minha sensibilidade de volta? Oi, eu sou a doutora Renata Ferreira, fisioterapeuta especialista em ATM, cabeça e pescoço, especialista em acupuntura. E eu vou responder para vocês hoje uma dúvida que eu recebo praticamente todos os dias. Quantas sessões são necessárias para eu ter a minha sensibilidade de volta? O que faz com que eu perca a minha sensibilidade? Cirurgias diversas, orais diversas, cirurgia pós-cirurgia ortognática, pós-extração do siso, caso esse dente, a raiz do dente, estiver muito próxima a esse nervo, e às vezes pode acontecer que quando faz a extração pode machucar esse nervo, e aí você tem a parestesia oral. As cirurgias ortognáticas é muito comum porque você tem um estiramento desse nervo, e aí quando você manipula cirurgicamente esse osso, estira esse nervo, estica ele, você tem a tendência a instalar essa parestesia oral, essa alteração da sensibilidade, que pode ser temporária ou não, e outros casos de cirurgias orais diversas, como por exemplo, após o implante dentário, se caso esse implante, o pino do implante cutucar o nervo do paciente, estiver muito próximo à raiz nervosa, isso pode provocar uma parestesia oral se o pino do implante pegar esse nervo, e aí os pacientes começam a ter essa queixa clínica constante de parestesia oral. Tem outras causas de parestesias orais, de alteração da sensibilidade, como também, por exemplo, quando você tem um tumor, um cisto na região da mandíbula, do osso mandibular, e aí o cirurgião extrai esse cisto, e se ele raspar muito próximo ao canal do nervo, ele vai dar essa parestesia oral. Outras causas de alteração da sensibilidade não são tão mais comuns como essas que eu estou citando. O paciente que faz lipo de papada, tira a papada e às vezes pode apresentar uma alteração da sensibilidade também. Bom, eu falei casos assim diversos, né, de cirurgias orais maiores e menores que podem provocar essa alteração da sensibilidade. Como você tem diversas causas que alteram a sensibilidade, nós temos diversos tempos de recuperação sensorial. Então eu vou dar um exemplo bem específico e muito comum. Pós-cirurgia ortognática, quanto tempo mais ou menos demora para voltar, Renata? Tem como a gente precisar isso? Tem como a gente imaginar um tempo razoável que o paciente fica comigo? De 20 a 30 sessões é a média que o paciente demora para restabelecer essa sensibilidade por completo. Quando o paciente não tem, pessoal, lesão total neural. Por quê? Quando você tem um machucado que esmaga esse nervo, que estira demais esse nervo, de uma forma muito intensa, ele é lesionado, ele é cutucado, a alteração sensorial vai ser muito mais significativa e o tempo de sessões vai ser muito maior, né? Para a gente conseguir ajudar a reverter esse quadro clínico e o paciente conseguir voltar a sentir. Bom, então como é que eu vou saber, Renata? O que eu tenho que fazer, né? Ortognática numa média de 30 sessões, se o paciente não tem lesão total neural. Esse número pode oscilar para mais ou para menos. Depende muito, como a gente explicou, como que foi esse machucado neurológico, o grau de disciplina também que esse paciente vai ter. Ele precisa ter frequência no consultório, frequência nas sessões, 2 vezes por semana, no mínimo. Em que momento esse paciente começou essa intervenção, para a gente entender que quanto mais rápido ele fizer esse momento dessa cirurgia, iniciar essa recuperação pós-operatória, após a cirurgia, mais rapidamente esse nervo e esse organismo vai responder. Então por isso que eu falo do imediatismo. Quanto mais rápido você inicia esse tratamento, maior a chance de você recuperar de uma forma completa e mais rápida. Menos sessões você vai precisar, se você procura mais rapidamente, tá? O tratamento. Não esperar o organismo tentar voltar espontaneamente, correr atrás. Mesmo fazendo tudo isso, após meu estudo da minha tese do doutorado, onde eu investiguei inclusive isso também, número de sessões, média de sessões, a gente entendeu que com a média de 30 sessões o paciente conseguia essa recuperação de uma forma significativa, produtiva, tá? Onde o paciente voltava a ter qualidade de vida diária. Então, 30 sessões mais ou menos na média de pós-ortognática. Pós-implante, incógnita, porque vai depender de quanto que machucou, esse pino machucou nesse nervo, ele não pode mais estar inserido nesse nervo, e depende se ele aprofundou muito a lesão, se foi superficial a lesão, se foi mais profunda, se foi mais ou menos. A média de sessões, numa lesão não tão profunda, gira em torno de 30 a 40 sessões. Como eu te falei, depende muito, pessoal,
de como que esse paciente está apresentando de grau de machucado neurológico. A gente geralmente não tem como saber esse grau de uma forma precisa, porque você não tem exames precisos que mensuram isso, tá? Que medem isso. Então o que a gente faz? Estimula e vai fazendo os testes de sensibilidade. Mas numa média dos pacientes pós-cirurgias de implante, que eu fico com o paciente, às vezes vai 40 sessões, 50 sessões, não são poucas sessões, tá? No machucado neural. Após extração do siso, dente do siso, média de tratamento mais ou menos de 30 a 40 sessões, depende do grau de lesão neurológica sofrido nesse ato cirúrgico, o quanto que quando ele extraiu esse dente machucou esse nervo, mas numa média esperada é esse tempo. E aí eu vou falar um pouquinho da técnica da laser acupuntura. O que é isso, Renata? A laser acupuntura é o estímulo do laser nos pontos de acupuntura para ajudar a acelerar esse processo de retorno sensorial, como a gente faz com a eletroacupuntura. Ela é extremamente eficaz porque ela ativa substâncias do nosso corpo que se chamam neurotrofinas, que são substâncias que alimentam o nosso sistema nervoso periférico, estimulam nossas células gliais, que são células do sistema nervoso periférico que ajudam a promoção desse potencial de ação, que é a corrente elétrica que passa no nosso nervo a voltar a sentir, a pessoa conseguir voltar. Então a correntezinha, o estímulo, vai aproveitar para ajudar a regenerar essa estrutura local e vai chegar no nosso cérebro, mostrando que alguma coisa está errada e vai voltar uma informação para recuperar essa estrutura. Isso são pontos de acupuntura que são estimulados, que promovem isso e que facilitam esse retorno sensorial. Eles são utilizados e estimulados para isso. Então a laser de baixa potência, que eu uso bastante aqui em infravermelha, que é a fotobiomodulação, nos pontos de acupuntura, que se chama laser acupuntura por isso, é uma técnica extremamente eficaz, que ela atua no nível celular, na membrana das nossas células e na mitocôndria, estimulando a produção da energia dessa célula, estimulando uma enzima específica que chama citocromo C oxidase, e ela é excelente porque ela que promove o aumento de metabolismo das nossas células, o aumento da energia das nossas células, promovendo uma recuperação e uma melhora clínica acentuada desse retorno sensorial. Então, super importante usar laser terapia, laser acupuntura, de uma forma correta, com a energia aplicada correta para atingir esse objetivo. Associar as duas técnicas, o resultado clínico é extremamente eficaz e pontual. Eletroacupuntura e laser acupuntura, para esse retorno sensorial acontecer o mais rápido possível e esse número de sessões reduzir o máximo que é possível. Mas fica a dica aí, é uma média de sessões que não são rápidas, uma média de 20 a 30 sessões no geral, mas vai depender de cada caso para a gente entender como é que esse organismo vai responder e a gente acompanhar junto com o paciente. Então é isso. Você está passando por essa situação? Você tem essa dúvida? Tem essa angústia? Não fique com essas dúvidas, me procure que eu posso te ajudar. A dor passa e a sensibilidade volta.